Desafios da vida cristã, o que é que nós precisamos para sermos realmente vitoriosos? Deus do céu está a chegar, será que nós estamos prontos? E ele pediu um hino especial para que fosse o hino tema destas reuniões de oração, e é o hino Sal da Terra. Depois do hino Sal da Terra, a palavra será do Rivelino. (486) no nosso inário. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos compartilhar. O amor de Deus
Uma feliz noite de sábado a todos. Posso convidá-los para fazer uma oração? Oremos. Ó grandioso Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti seja toda a honra e toda a glória, porque na Tua infinita misericórdia o Senhor nos concedeu a alegria de estarmos na Tua casa reunidos hoje. Pai amado, essas horas sagradas são as horas do Teu santo sábado. Dá-nos, ó Pai, agora o entendimento que estamos entrando num momento santo. Que possamos, Senhor, sentir a Tua presença no nosso meio. Que a Tua presença se faça viva aqui. E aqueles que entraram doentes, que saiam curados. Os que entraram aqui com problemas no casamento, que saiam vivificados, Senhor. Que saiam daqui, ó Pai, resolvidos os problemas que foram criados durante a semana. Santo Deus, perdoa os nossos pecados. Ilumina-nos agora, queremos ouvir um pouco da Tua palavra. E que a Tua promessa se cumpra nesse momento, quando 2 ou 3 se reunirem no Teu nome, e o Senhor estaria no nosso meio. Então, ó Pai, se faça presente. No nome poderoso de Jesus Cristo, nós te suplicamos e já te agradecemos. Amém. Feliz sábado novamente a todos. Eu estou feliz de poder estar aqui e conhecer uma parte da minha família que eu não conhecia ainda, na cidade de Viseu. O Daniel fez uma propaganda tão grande de Viseu que se eu não tivesse sido convidado para pregar, eu ainda viria. Falou que a cidade com a melhor qualidade de vida, primeiro começou com a Europa, depois passou para a Península Ibérica. Mas eu quero dizer que eu estou feliz de estar aqui com vocês hoje, de poder compartilhar um pouco da minha experiência, do pouco que eu vivi, que eu aprendi, mas que tem sido importante para o meu crescimento espiritual e talvez seja importante para o crescimento espiritual de alguns jovens. A mensagem de hoje é especial para os jovens adventistas. Se você conhece Jesus Cristo, se você aceitou Jesus como teu Salvador pessoal, se você passou a andar, a caminhar de acordo com a vontade de Deus para você, essa mensagem é para você hoje. Tá ok? O título dessa mensagem é Nascido para Brilhar. Tá ok? Queria ver se você já poderia colocar o slide. Isso. Essa mensagem é para o jovem adventista e tem como título Nascido para Brilhar. Nós cantamos o hino agora, Sal da Terra. Jesus fala que nós somos o sal da terra e que nós somos também a luz do mundo. E eu quero que você saia hoje daqui convencido de que você é realmente o sal da terra e que você foi convidado para ser a luz do mundo. Antes de falar da minha experiência e do que eu aprendi, eu queria contar um pouco da experiência de um jovem. Para que direção eu devo apontar esse... Para cá? Para lá? Não funciona não. Tá vendo esse jovem aqui? Ironicamente o nome dele é Davi, não é Golias. Mas o jovem Davi é um jovem da igreja alemã, lá na cidade de Darmstadt. A propósito, a igreja de Darmstadt, a igreja portuguesa de Darmstadt manda abraços para os irmãos de Viseu. Alguns deles estão acompanhando esse programa pela internet. Que Deus os abençoe também. Esse jovem Davi, ele não é da igreja portuguesa, mas ele é alemão, mas começou a fazer parte da igreja portuguesa. Ele se diz membro da igreja portuguesa, apesar de não falar nada de português. Mas ele se diz membro da igreja portuguesa, lá de Darmstadt. Eu havia passado um bom tempo sem vê-lo. Ele pertencia à igreja alemã e depois de algum tempo sem vê-lo na igreja, eu encontro com ele novamente e eu pergunto: Davi, onde você estava, rapaz? Fazia tanto tempo que eu não te via. E o Davi disse para mim: Rivelino, eu perdi a minha fé. Eu não vou mais à igreja, eu perdi aquela sensação que eu tinha de que eu conversava com Deus, de que eu conhecia Deus, de que eu era um filho de Deus. Eu perdi essa convicção. Eu perdi a minha fé. Ele contou para mim. E ele disse: agora, Rivelino, eu recebi um convite, me ofereceram um trabalho com um salário bom, e esse trabalho é para trabalhar no sábado.
E eu começo na próxima semana. Então ele me falou, essa é a última vez que eu estou vindo aqui à igreja. Eu não sei nem por que eu vim hoje à igreja. Mas eu estou aqui praticamente para me despedir. Eu não venho mais para a igreja. Eu olhei para o jovem Davi, para o Golias, e perguntei para ele, Davi, você gostaria de ter a tua fé de volta? Você gostaria de ter uma experiência viva com Deus? Você gostaria de ter uma vivência, ou ter uma fé em um Deus vivo, e não apenas num Deus teórico, mas um Deus que participa da tua vida de maneira intensa, de maneira viva, de maneira real? E ele disse, sim, eu gostaria. Aí eu disse, então você vai fazer o seguinte, Davi, você vai chegar para o teu chefe e vai falar para ele que você não aceita trabalhar no sábado. Ele disse, como assim? Ele disse, não, você não tem que me perguntar, você quer fazer algo para ter uma experiência viva com Deus? Eu quero que você faça o seguinte, se você quiser viver algo novo, você tem que fazer algo que você não fez ainda. Então você vai chegar para o teu chefe e você vai dizer para ele que não vem mais trabalhar aos sábados. E quando o teu chefe perguntar por quê, você vai dizer, porque agora você é cristão verdadeiro e o sábado é o dia do Senhor e você quer passar o sábado com Jesus. Você vai dizer isso para o teu chefe. Foi um tremendo desafio para aquele jovem, eu disse, mas é a maneira que você vai conseguir ter uma experiência real com Deus, ok? E nós vamos estar orando por você. O Davi foi encontrar com o chefe, nós ficamos orando e ele não me telefonou, não me mandou nenhum e-mail, eu não sabia de nada que havia acontecido com o Davi e eu fiquei com medo. Sinceramente, eu fiquei com medo do que poderia acontecer. Na semana seguinte, eu me encontro com o Davi. Nós fomos juntos para a igreja. E eu perguntei, e aí, Davi, como foi a experiência? E ele disse, Ivelino, eu cheguei para o meu chefe e eu disse a ele que não viria trabalhar os sábados. E o meu chefe olhou para mim e disse, mas por quê? Aí eu contei para ele, eu expliquei que agora eu sou um cristão e no sábado eu vou ter um relacionamento com Jesus. Só vou me encontrar com Jesus. E o meu chefe disse para mim, ô Davi, mas só são 2 horas. Você só vem trabalhar 2 horas, só são 2 horazinhas no sábado, não tem problema nenhum. E eu disse para ele, chefe, no sábado eu pertenço 100% a Jesus, eu não dou nada de mim para você. E o chefe olhou para ele assustado e disse, há pessoas nesse século com tamanha fé? Então não tem problema, Davi, eu vou te colocar no domingo para você trabalhar. E o Davi ficou na igreja esta-feira. Por que você acha que eu tive coragem de dizer isso para Davi? Por que você acha que eu tive coragem de colocar Deus numa situação que poderia ter sido uma situação embaraçosa para o próprio Deus? Porque poderia acontecer que o chefe o demitisse, ou não poderia? Poderia muito bem ter acontecido, o chefe o colocasse para fora. Mas por que eu tive confiança que aquela experiência, mesmo que ele tivesse sido demitido, eu sabia que ele passaria por uma experiência extraordinária com Deus? Porque eu passei pelo mesmo. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu entrei na universidade para estudar engenharia. Eu entrei na universidade lá no Brasil. Eram 40 alunos que entravam juntos todos os anos. E eu entrei com 40 alunos. Eu não fui o primeiro colocado no exame que nós fazemos no Brasil, que nós chamamos de vestibular, para você entrar na universidade. Eu nunca fui o primeiro aluno da minha vida, nunca fui o número 1. Mas eu também não era o último, não era o número 40, eu era no meio, era o número 25. Fui o 25º colocado naquele teste. Entrei na universidade e por 5 anos eu escutei a mesma, vocês usam a expressão ladainha? Eu escutei a mesma história, a mesma ladainha, todos por 5 anos. Ivelino, você nunca vai terminar a faculdade, porque você não faz as provas aos sábados. Ivelino, você não vai... Se você concluir a faculdade, se você conseguir terminar a universidade, você não vai conseguir emprego. Porque qual é a indústria que vai dar emprego para um engenheiro que não trabalha aos sábados? Principalmente na minha área de engenharia, que era de engenharia de materiais, engenharia industrial. As indústrias trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como é que eu, engenheiro, ia conseguir um emprego numa empresa dessa? Passei 5 anos da minha vida ouvindo isso. Mas a Bíblia diz que se você perseverar, o Senhor honrará a tua fé. E eu acreditei no Senhor por 5 anos. No fim dos 5 anos, dos 40 alunos, somente 2 terminaram na época certa. Eu e outro. E desses 2, eu tinha 2 ofertas de emprego. Então, aquela experiência, quando eu voltei, eu fui, na verdade, fazer um estágio numa empresa. Eu cheguei para fazer um estágio nessa empresa. Quando eu chego lá, demoraram com o contrato, não sei o que estava acontecendo, o contrato não resolvia, e eu lá numa sala esperando, de repente, a mulher dos recursos humanos da empresa veio falar comigo e disse, Ivelino, nós temos um problema. E eu disse, olha, rapaz, só porque eu sou adventista, já deu um problema. Ela disse,
o teu contrato, não sei porquê, o teu contrato de estágio não está dando certo aqui. Há um problema e nós vamos ter que te contratar como engenheiro já da empresa, antes de você ter concluído o curso. E porque eu precisava fazer um estágio, voltar para a universidade para receber o diploma. Então, antes mesmo de ter terminado, eu já estava contratado. Quando eu voltei para a universidade depois de 3 meses, uma jovem da universidade chegou para mim e disse: ei, sabe qual é o comentário que falam aqui na universidade a teu respeito? Eu disse: não, qual é? Que o teu Deus é um Deus poderoso. 15 anos depois, agora esse ano, ou 12 anos depois, já não lembro bem ao certo, eu estive nessa universidade, passei todo esse tempo sem ir à universidade. Quando eu entro na universidade, um professor meu, de tantos anos, olhou para mim e disse: Rivelino, eu ainda lembro de você, o sabatista. Então, eu fiquei impressionado como o meu testemunho, apesar de tão pequeno, apesar de todas as minhas falhas, ainda ficou gravado no coração de algumas pessoas, na mente de algumas pessoas, como o sabatista. Eles lembravam que eu guardava o sábado. O vice-reitor da universidade veio falar comigo naquela época, chegou para mim, me trouxe lá na sala, veio conversar comigo. O que é que o vice-reitor da universidade quer conversar comigo? Ele disse: não, eu quero falar com você, eu quero saber essa história do sábado. Como é isso? E eu tive a oportunidade de testemunhar da palavra de Deus para o vice-reitor da universidade, porque eu decidi ser fiel a Deus nesse ponto. E eu queria convidá-los a fazer o mesmo, porque na hora que você se coloca como fiel a Deus, Deus te usa como uma luz para as outras pessoas. Então, quando eu me converti, quando eu me tornei adventista do 7º dia, eu tinha 17 anos de idade, e um jovem da igreja, um grande amigo meu, hoje ele é um pastor lá no Brasil, o nome dele é Nonato. E o Nonato me disse uma coisa interessante. Agora você imagina, um jovem de 17 anos, escuta isso. Ele chegou para mim e disse: Rivelino, os melhores empregos do mundo estão reservados para os jovens adventistas. E eu achava eu me tornei adventista com um certo medo. Eu achava, como é que eu ia conseguir um emprego? Como é que eu ia conseguir crescer na vida com essa questão do sábado? Ai, não come porco, é tudo complicado. Eu chegava num local, eu não podia tomar café, não podia comer porco, não podia comer camarão, tudo era não, e eu achava que eu ia ser um empecilho para as pessoas, ia ser um problema. Eu nunca me imaginei como sendo uma pessoa que poderia ter grandes oportunidades na vida, muito pelo contrário, eu achava que eu sempre estaria da maneira mais humilde e mais baixa possível, porque eu me sentia como uma pessoa que tinha certas debilidades, porque eu não poderia fazer tudo que os outros faziam. Eu nem mesmo ia para as festas que os outros iam. Eu lembro que na defesa do mestrado de uma amiga, quando ela terminou o mestrado, as pessoas do laboratório queriam comemorar. E disseram: vamos comemorar, gente, nós vamos agora para o restaurante Chico do Caranguejo. Agora você imagina um adventista do 7º dia num restaurante chamado Chico do Caranguejo. E eu disse para eles lá, disse: não, eu não vou. Aí me perguntaram: por que você não vai? Eu disse: não, eu não como caranguejo, o que eu vou fazer no restaurante? Só servem caranguejo? E uma menina perguntou: por que você não come caranguejo? Você tem alguma doença? Aí eu disse: minha doença chama-se adventista do 7º dia. Eu não como por motivos religiosos. E quando eu disse que era adventista do 7º dia, essa jovem olhou para mim e disse: eu não posso acreditar num Deus que proíbe a pessoa de comer caranguejo. Eu disse: pois é esse Deus que eu acredito. E eu disse para ela: Deus, quando Ele faz isso, Ele está na verdade me protegendo de um problema. Ele está me livrando de um problema. Deus é tão bom que até com as mínimas coisas Ele se preocupa. E mandou essa mensagem para mim. Você já imaginou que Deus poderoso é esse? Eu me converto e escuto essa mensagem. Olha, os jovens adventistas devem estar preparados para os melhores empregos do mundo. Quem aqui, qual foi o jovem que veio hoje para a igreja com essa sensação? Quantos de vocês vieram para a igreja? Rapaz, eu nasci para brilhar. Quantos aqui? Teve algum aqui que iniciou o sábado hoje e disse: Senhor, obrigado, porque o Senhor me chamou, foi para brilhar. Algum jovem fez isso? Algum jovem aqui fez isso? Seja sincero, porque eu nunca fiz isso, eu nunca imaginei que eu seria assim. Depois de um tempo, dentro da igreja adventista, eu comecei a entender que o meu amigo que me disse isso, ele tinha toda a razão do universo de dizer isso. Que os jovens adventistas deveriam estar preparados para brilharem no mundo e que os melhores empregos do mundo, as melhores oportunidades estão preparadas para vocês. Eu só vim entender isso depois e eu vou te explicar por quê. O jovem adventista, em primeiro lugar, ele está acostumado a ler. É ou não é? Quantos aqui leram a lição essa semana? 7. Quem leu 7, diga amém. Amém. Quem não leu, diga misericórdia.
A vergonha, é isso mesmo. Agora vai começar o horário da vergonha. O jovem adventista, ele está acostumado a ler. Eu tenho um amigo que dizia para mim, ele não era adventista, não era cristão, e ele dizia para mim, Rivelino, eu gosto de conversar com crentes. Escuta o que ele disse. Eu gosto de conversar com crentes, porque um crente, ele, por definição, é uma pessoa que lê. Porque ele tem que ler a Bíblia. Ou não? Tem que ler, não tem? Tem algumas religiões que fazem de tudo que você não leia a Bíblia, mas graças a Deus nós não estamos nesse quadro. Nós somos conhecidos como o povo da Bíblia. E nós devemos fazer o máximo possível. Quando você lê, você se desenvolve. Você ganha conhecimento. Você tem condições de conversar com as outras pessoas. Então a primeira coisa que eu comecei a perceber, que nós cristãos, aqui nessa igreja, nós temos a primeira vantagem com relação às outras pessoas do mundo, é que nós lemos. Nós temos a Bíblia para ler. Nós temos uma lição da Escola Sabatina para ler. Nós temos os livros do Espírito de Profecia para ler. O interessante é que nós temos leituras, nós temos livros que há mais de 100 anos estavam escritos com verdades profundas e tremendas para os nossos dias de hoje. Nós poderíamos ter sido uma luz já há 100 anos. Essa igreja já era para estar brilhando muito mais do que tem brilhado, se nós estivéssemos lendo mais aquilo que nós temos nas nossas mãos. Então, em primeiro lugar, o jovem adventista, ele é um jovem que lê, tá ok? Se você não leu ainda, se você não começou a ler, então está na hora de tomar uma decisão e passar a ler. Porque se você não ler, você vai ter problemas de conseguir um emprego lá na frente. É assim ou não é? O segundo ponto que eu percebi com os jovens adventistas é que o jovem adventista ele conhece o futuro. Você sabia disso? Que o jovem adventista conhece o futuro? Vocês conhecem a história do Hassel, aquele alemão que estava junto com uma tropa do Hitler na Segunda Guerra Mundial? Estavam se dirigindo a uma região da Rússia para tentar tomar os poços de petróleo. E o capitão pergunta para o jovem adventista, você acha que nós vamos vencer a guerra? E o jovem adventista disse, sinto muito, mas nós não vamos vencer. E o capitão disse, como assim? Ele disse, a Bíblia diz que depois do Império Romano, a Europa jamais teria um grande império. Esqueça, o terceiro Reich da Alemanha não vai existir. Conhecemos o futuro. Nós sabíamos disso. Quantos aqui, quando ouviram, vamos lançar a moeda comum da Europa, o euro, que agora a Europa vai ficar unida, quantos adventistas do sétimo dia já balançaram a cabeça assim, de novo? Nós sabemos disso. A estátua de Daniel, a estátua do sonho de Nabucodonosor termina lá com a mistura de barro e parece que tem mais barro do que ferro na Europa, né? Porque o negócio está ficando feio de novo. Então, primeira coisa, o jovem adventista, ele conhece o futuro. E eu digo isso. Recentemente, em 2008, quando com essa crise econômica, eu tinha um dinheiro lá, era uma, não sei se vocês usam a expressão, uma mixaria, mas eu tinha um pouquinho de dinheiro investido no banco, em umas ações. Quando a crise começou, eu corri para o banco, né? Vou tirar meu dinheiro agora, que isso vai derrubar a Europa de novo. É agora que a Europa começa a quebrar. Cheguei no banco e disse, minha senhora, tira meu dinheiro, tira, que eu não quero perder, não. Aí a mulher, rapaz, começou a conversar comigo. Não, rapaz, isso aqui é passageiro, isso vai voltar a subir de novo. Eu disse, minha senhora, eu conheço o futuro. Aí eu já comecei pregando, né? É bíblico, irmã. Esse negócio vai quebrar, os Estados Unidos vão passar por uma crise, a Europa também, tira meu dinheiro. Rapaz, a mulher veio com um papo tão bonito. E eu caí no papo dela. Deixei meu dinheiro, perdi 25% do pouco que eu já tinha. Mas eu aprendi que eu tenho o conhecimento bíblico do futuro. Então, jovem adventista, você tem algo em suas mãos que poucas pessoas no planeta têm. Vocês estão entendendo a arma que vocês têm na mão? Vocês conhecem o futuro. Vocês sabem o que vai acontecer. Vocês estão preparados enquanto todas as outras pessoas falam. Você vê aí igrejas e mais igrejas dizendo que a besta do Apocalipse é a China, que a besta do Apocalipse era a União Soviética. Gente, quando eu me converti, a União Soviética ainda era um grande império. E é quando a minha amiga que pregou o evangelho para mim dizia, Rivelino, os Estados Unidos terão que dominar o mundo. Eu olhava para ela e dizia, eu não tenho como acreditar isso, olha para a União Soviética. E enquanto eu dizia, olha para a União Soviética quebrou. E eu olhei para ela, nossa, deixa eu me batizar logo, que ela tinha razão. Então eu comecei a ver que o conhecimento que nós temos do futuro é um conhecimento tremendo, e nós não podemos desperdiçar isso. Então, jovem adventista, põe em mente, você tem um conhecimento tremendo do futuro, você lê, então isso faz uma diferença na tua vida. Outra coisa, o jovem adventista, ele sabe falar em público. Ou não sabe?
Jovem Adventista. Eu vejo as crianças na minha igreja, 13º sábado, pegam as criancinhas da escola sabatina, colocam lá na frente, as criancinhas vão lá e falam, apresentam coisas. Você sabe que o medo de falar em público é o maior medo que existe no planeta? Há pessoas que têm mais medo de falar em público do que de morrer. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Há pessoas que preferem morrer do que vir aqui na frente e falar. E o jovem adventista ele é treinado desde criança a vir à frente, a falar, a apresentar. Às vezes a carta missionária, o informativo das missões, né? Passar uma lição da escola sabatina. Esses são atributos que vocês já aprendem dentro dessa igreja. Vocês crescem com isso. Vocês deveriam estar orgulhosos disso que vocês possuem. De terem a capacidade de falar em público. Quando na universidade vocês vão usar esse talento. No teu trabalho vocês vão usar esse talento. Então, falar em público é algo tremendo que nós podemos utilizar em todas as áreas e que você tem toda a oportunidade de desenvolver aqui. Então, primeiro ponto, estão acostumados a ler. Segundo, conhecem o futuro. O terceiro ponto, sabem falar em público. E o jovem adventista, ele tem domínio próprio. Tem uns jovens aqui que já dizem, não é bem assim, né? Mas deveria ter. Eu lembro que uma vez eu conheci não é bem sobre, também um pouco sobre domínio próprio. Eu conheci um homem, era um líder dos Hare Krishnas. Vocês conhecem essa religião? Hare Krishna, aquela turma que geralmente anda com uma roupa assim meio cor-de-rosa no meio da rua, sem cabelo, que tem só um pouquinho de cabelo aqui atrás. E ele chegou para mim quando eu disse que era adventista do 7º dia, o Hare Krishna disse, rapaz, os adventistas do 7º dia, na minha opinião, são os cristãos mais desenvolvidos do planeta, porque eles são vegetarianos. Eu disse, não visita a minha igreja não, viu? Porque se você visitar, você pode se decepcionar. Mas o que eu quero dizer é que nós temos o conhecimento sobre domínio próprio. Nós sabemos, nós aprendemos que nós temos que nos controlar. Nós temos um livro da irmã White chamado Temperança. Esse é um livro que poucos adventistas gostam de ler. Mas é um livro que nós deveríamos. Hoje em dia, uma das características mais importantes dos homens de negócios mais famosos do mundo é a temperança. É o domínio próprio. É a capacidade de se controlar nos momentos adversos. Como, por exemplo, alguém grita contigo, alguém fala algo contra você e você consegue manter a calma e não revidar imediatamente. Isso é temperança, é você conseguir se controlar. Temperança é o controle, é o domínio próprio. É você estar comendo na mesa, estar sentado ali na mesa, tendo o teu almoço, a tua janta, e você sabe que chegou o momento de parar. Você diz, eu vou parar de comer agora. Isso se chama domínio próprio. E a pessoa que tem isso, ela tem tudo para vencer na vida. Mas se você não consegue vencer nenhum prato de arroz, como é que você vai vencer as grandes tribulações da tua vida, as grandes lutas da tua vida? Se você não consegue vencer um bolo, um pastel de Belém, se você não consegue vencer contra isso, como é que você vai vencer as outras coisas? Então, temperança é uma característica tremenda que nós deveríamos entender que é importante para cada um de nós e executarmos. Sem temperança, você tem tudo para ser um derrotado. A pessoa que não consegue se controlar, ela tem tudo para perder na vida. Ela tem tudo para virar um alcoólatra. Ela tem tudo para virar um drogado. Agora mesmo eu estava... E temperança envolve todos os aspectos. Quando eu estava agora no avião de Frankfurt para cá, eu estava sentado de um lado de uma jovem. Começamos a conversar. Essa jovem é da Grécia. Começamos a conversar e eu perguntei, a primeira vez que você vai a Portugal? Ela disse, sim, é a primeira vez. E eu ouvi falar que os vinhos de Portugal são maravilhosos e que eles bebem muita cerveja. Mas, assim, o povo que eu conheço não faz isso, então eu não sei. As pessoas com quem eu tenho contato. E ela começou a me perguntar do álcool, né? E o álcool de Portugal e não sei o que de Portugal. Eu disse, minha filha, eu não bebo. Então eu não sei de nada, eu não sei disso. E ela disse, você não bebe? Eu disse, não, eu não bebo. Mas como assim? Não, eu não bebo, eu bebo água. E numa festa, eu disse, não, nem para festa eu vou em primeiro lugar. E se eu fosse, eu não beberia.
E eu disse, e você bebe? Ela disse, bebo. Claro que eu bebo. Eu disse, por que você bebe? Ela disse, para ficar feliz. E tal. Eu disse, mas eu sou feliz sem beber. Eu não preciso beber para ficar feliz, não. Eu sou muito feliz. Não, para poder falar mais. Minha filha, sem beber eu falo desse jeito, então eu não quero nem colocar uma cerveja na minha boca. Porque eu já falo muito. Então eu não preciso de bebida para falar, eu não preciso de bebida para dançar. Eu não preciso de bebida para me alegrar, porque eu já sou feliz sem bebida. E ela disse, não, mas você sabe o que é se eu estiver ali no meio dos meus amigos e todos eles estão bebendo e eu não bebo? Eu disse, qual é o problema? Ela disse, eu vou ser diferente dos outros. Eu disse, haha, você está com medo de ser diferente dos outros? Ela disse, eu tenho medo. Eu não quero ficar diferente dos outros. E eu fiquei pensando naquilo, eu disse para ela, eu vou dar uma palestra hoje à noite para uns jovens, lá em Viseu. Eu posso comentar o que você falou agora? Que você só bebia para não ser diferente das outras pessoas? Ela disse, pode comentar, que é por isso mesmo que eu bebo. Eu disse, tá bom, eu vou dizer isso. E ela, é mesmo, você vai falar o que eu estou contando aqui? Vou, porque tem muito jovem que acha que precisa ser igual a todo mundo. E eu estou te convidando hoje, meu irmão, para ser diferente de todo mundo. O meu convite para você hoje é para ser diferente. Porque se você veio aqui nesse mundo para ser igual, então é sem graça demais. Eu quero que você saia daqui com a intenção assim, na tua mente, eu nasci para ser diferente. Porque só o diferente é que vai brilhar. O jovem adventista está acostumado a ler, conhece o futuro, sabe falar em público, tem domínio próprio, consegue se controlar, mesmo que todos os outros deem risada de você. Você decide-se em ser diferente, por amor a Jesus. Quando eu era aluno nessa mesma universidade, chegou um professor de outro país, que era um professor da Rússia, chegou nessa universidade e eu era o único aluno da universidade que estudava russo. Ninguém mais estudava russo na universidade. Eles diziam que eu era doido. Como é que a pessoa quer estudar russo? Então eu fui estudar russo. E chegou esse professor da universidade. E como vocês sabem, os russos bebem muita água, né? Os russos bebem muita vodka, né? E eu tinha que andar com o professor russo pela cidade, para todos os cantos, alugar um apartamento para ele, ir ao supermercado com o professor russo. E o russo aprendeu português rapidinho. Chegava na frente de um bar, ele entrava e dizia assim, vodka. E era servido, o rapaz entendia o russo. E eu me sentava com ele tomava a vodka dele, e eu pedia o sumo de laranja, né, o suco de laranja. E o russo me perguntou, por que você não bebe? E naquele momento, eu passei pela mesma situação que muitos jovens adventistas. Eu não quero ser diferente. E eu disse para ele, professor, eu não bebo porque faz mal para a saúde. Aí o professor olhou para mim e disse, rapaz, tem outras coisas que fazem muito mal e você anda fazendo. Aí eu disse, não, eu não bebo porque eu não gosto. Ele disse, mas se você beber 2 vezes, você vai começar a gostar. Aí eu disse, professor, é o seguinte, rapaz. Agora você já perturbou demais, eu vou dizer, eu não bebo porque eu creio num Deus poderoso que vive nos céus e que me chamou para ser diferente. E Ele não quer que eu beba porque Ele me disse que o meu corpo é o templo dele e Ele não quer que eu destrua o templo dele. É por isso que eu não bebo. Está feliz agora? E o professor olhou assim e disse, foi a primeira resposta que tem base. Essa daí eu aceito. Porque você faz algo por alguma coisa elevada, por algo grande. Eu quero que o jovem adventista saia daqui com a certeza que ele nasceu para fazer algo grande. Você foi convidado para alguma coisa grande, não foi para coisa pequena, não. O projeto que Deus tem para você é um projeto gigante. Então, o jovem adventista, ele nasceu para ter domínio próprio. Eu quero te convidar, meu irmão, a começar a ter domínio próprio de agora em diante. A ter controle naquilo que você fala. Amanhã de manhã nós vamos falar um pouco mais sobre a famigerada língua. Tem umas pessoas que sabem usar bem demais. O quinto ponto que eu considero muito importante no jovem adventista é que eles são incentivados a desenvolver os seus talentos. Todos os anos nós temos as eleições para os cargos da igreja. E aí escolhem um jovem para ser isso, um outro jovem para ser aquilo, um é diácono, o outro é ancião, o outro é líder dos jovens, líder dos desbravadores. Todas essas atividades fazem com que o jovem adventista eles desenvolvam talentos, aprendam a cantar. Todo jovem adventista é incentivado a tocar, a cantar. Esses são talentos que vocês desenvolvem, poucas pessoas do mundo têm. Vocês têm armas à disposição de vocês.
falar em público, passar uma lição da escola sabatina, aprender a se comunicar, aprender a explicar algo para os outros. Essas são coisas, essas são armas ou munições que são colocadas na vida de um jovem da igreja, que ele pode utilizar muito bem no futuro. Então eu quero que os jovens aqui saiam com isso. Outra coisa interessante, que os jovens adventistas estão preparados para a crise que se aproxima. Como nós sabemos o futuro, e nós sabemos que todos nós, jovens, nós adventistas, nós iremos passar por uma perseguição muito grande, iremos passar por uma época muito difícil. Como nós entendemos isso muito bem, nós estamos preparados. Eu tinha um amigo na Alemanha que ele tinha preparado já uma mochila, que ele chamava de a mochila da perseguição. Então era uma bolsa dentro de casa, já preparada para quando acontecer um problema ele correr. Nós sabemos, porém, que tais atitudes não resolverão, não vão ajudar muito quando os problemas começarem. Mas uma coisa é certa, nós já estamos conscientes que um dia o problema virá. E se você já está preparado para o problema, fica mais fácil encará-lo, fica mais fácil conviver com o problema. Então, se você não sabe, se por exemplo alguém te deu um estudo bíblico e não te explicou essa parte, eu quero que você saiba, meu amigo, que um dia chegará que nós vamos perder os nossos empregos, seremos expulsos, teremos que fugir das cidades. Esse tempo virá. Por que você acha que nós fazemos acampamentos? Os acampamentos são mais ou menos treinamentos para perseguição. O problema é que igreja de rico faz acampamento no hotel. Né? Eu fico até imaginando duas irmãs de uma igreja rica dizendo: mulher, para onde é que você vai na perseguição? Eu já aluguei um quarto no Hilton. Porque a intenção do acampamento é você ficar na barraca, é você ver como é que se sobrevive no meio do mato. A intenção é essa. Não é passear. A intenção é se preparar para uma vida em que você talvez tenha que passar anos fugindo, se escondendo. Então nós estamos preparados para isso. E o sétimo ponto, que eu considero extremamente importante na vida de um jovem cristão, é que eles sabem que são descendentes do rei. Antes de fazer qualquer bobagem na tua vida, você pense bem. A Bíblia diz: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós temos a mania de achar que isso significa fazer piadas com o nome de Deus. Nós achamos que isso significa dizer coisas contra o nome de Deus. Não. Cristão está usando o nome de Deus. Se eu sou cristão, eu estou com o nome de Deus. E no dia que eu roubo, no dia que eu sou desonesto, eu estou usando o nome de Deus em vão. Eu estou desonrando o nome daquele que me deu o nome dele. Na hora que uma pessoa olha para mim e diz assim: ah, você que é crente anda fazendo isso. Não é? O que é isso? O que isso significa? Significa que eu estou usando o nome de Deus em vão. Então, um jovem que sabe que ele é descendência real, que ele é descendente de Deus, ele tem uma certa, vamos dizer, arrogância, uma arrogância santa, em que ele evitará certas coisas para não dar um mau testemunho. Não vou fazer isso porque eu sou filho do rei e o filho do rei não faz isso. Então pronto, não vou me meter nisso, não vou me colocar em tal situação, porque eu fui convidar, eu pertenço à família real. Um jovem que tem essas características, ele tem tudo para vencer na vida. Eu poderia parar essa primeira palestra aqui e dizer: vão para casa e pensem a respeito. Mas eu não posso parar, sabem por quê? Porque qual é a realidade dos nossos jovens hoje na igreja? Qual é a realidade dos nossos jovens na igreja hoje? A realidade se encontra aqui? Ou o que eu escrevi aqui está um pouco distorcido da realidade dos nossos jovens? Será que há algo que nós precisamos fazer para que os nossos jovens entrem nessas características e sejam vencedores? Ou os jovens vão continuar sendo derrotados nesse mundo? Porque um jovem que possui essas características deveria ser um vencedor. Mas os jovens da nossa igreja, infelizmente, eu tenho visto, e quando eu digo eu tenho visto, eu tenho me visto nisso também. Uma jovem na minha igreja recebeu uma carta da escola, uma jovem de 18 anos de idade, que poderia ter tudo isso aqui, recebeu uma carta da escola dizendo: você é retardada. Já imaginaram isso? Você já imaginou recebendo uma carta dessa na tua casa? A tua escola escreve: você é uma retardada mental.
Você não pode estar nessa escola. Você é muito burra. O que acontece com a autoestima de uma pessoa dessa? Vai lá para baixo. Se ela entendesse que ela era filha do rei, ela não deixaria a autoestima dela ir lá para baixo, em primeiro lugar. Mas a realidade dos nossos jovens da igreja é que os nossos jovens estão passando por uma crise tremenda. Eles não se encontram nem dentro da igreja e nem no mundo. E passam por um momento de tribulação dentro de casa, sem problema nenhum. A cabeça começa a virar. Porque eles querem ser diferentes, mas não conseguem ser e não conseguem se alegrar no fato de serem diferentes. Eu me preocupo muito com os jovens da nossa igreja. Porque os jovens da nossa igreja têm lido os livros do Ben Carson. Vocês conhecem o Ben Carson, neurocirurgião? Os jovens da nossa igreja leem os livros do Ben Carson e dizem, eu queria ser como ele, mas eu não tenho como ser. Os jovens da nossa igreja olham para os exemplos de sucesso e dizem, eu não tenho como ser assim. E eu quero te dizer uma coisa hoje, meu irmão. Você não tem, eu quero que você escreva daqui a alguns anos, eu quero que você escreva o teu próprio livro. Eu quero que você escreva o teu livro contando a tua história, dizendo como você venceu, no momento que você entendeu que tudo estava preparado para você, estava tudo nas tuas mãos. Você poderia ser um grande vencedor. Às vezes, eu me preocupo com os nossos jovens que não têm nenhum objetivo na vida. Que estão simplesmente vivendo uma vida à medida que o vento os leva. Para onde o vento os leva, eles vão. E eu fico preocupado o que os nossos jovens têm em mente, o que eles pensam no futuro. Uma vez eu perguntei a um jovem que estava entrando, a mãe dele era adventista do sétimo dia, é adventista, ele não era. E ele estava visitando a nossa igreja na Alemanha, ele era do Brasil. E eu perguntei para esse jovem, rapaz, o que você quer ser quando crescer? E a resposta dele foi, eu quero ser cantor de pagode. E eu, vixe. Eu disse, e se não der certo a carreira de cantor de pagode, qual será a tua carreira? Aí ele disse, jogador de futebol. Tudo bem. Cada um escolhe o que quer, mas eu queria que você decidisse hoje qual é o teu objetivo na vida. Qual é a tua definição de sucesso? Você está sendo convidado a ser bem-sucedido, mas você sabe que sucesso pode ser bem relativo. Não é verdade? A própria definição de riqueza é relativa. A nossa empresa, o meu colega, o meu sócio, que ele é o sócio majoritário, foi falar com um empresário alemão. Chegou para o empresário alemão, contou o nosso projeto e convidou o empresário alemão a investir na nossa empresa. O empresário alemão olhou para o projeto e disse, rapaz, se esse projeto der certo, nós vamos ficar ricos. E o meu amigo olhou para o empresário e disse, mas o senhor já é rico. Aí ele disse, ei, a minha definição de riqueza é diferente da tua. Então, a definição de sucesso que você coloca na tua vida pode ser muito diferente de qualquer um aqui, mas eu quero que você coloque um objetivo na tua vida. Agora, eu vou te convidar no fim dessa palestra eu vou te ensinar como ter uma definição, um plano, um objetivo alto e bom, em que você vai ter certeza que vale a pena. Então, eu queria primeiro mostrar algumas definições de sucesso. Você sabe que, como eu disse, sucesso ele é relativo e é discutível. O que pode ser sucesso? Mas eu tenho algumas definições aqui. A primeira definição é a definição do invejoso. O invejoso olha e diz, sucesso só vem para quem não merece. Essa é a definição do invejoso. O super otimista, já comprei o livro, Sucesso em Apenas 3 Lições. Aí vem o snob, né? O insuportável do sucesso é ter que ficar explicando. E o preguiçoso, o sucesso até que é bom, mas dá muito trabalho. Há outras definições. O corrupto, por exemplo, sucesso dá para conseguir, mas não vai sair barato. O acomodado, o sucesso não traz felicidade. Essa é ótima, né? E o hipócrita, sucesso nem é preciso, basta aparentar. E o megalomaníaco, sucesso sou eu. E o chato, falando de sucesso, eu, por exemplo. Como é que você define sucesso? Isso é extremamente importante. Extremamente importante para você que quer ser bem-sucedido na tua vida. Querem saber como é que você faz para ter qual deve ser, como você deve estabelecer o teu objetivo e lutar para conseguir o sucesso? Eu vou te explicar agora. É uma definição bíblica. Uma definição bíblica, e se você trouxe a tua Bíblia, diga amém. Então vai ser muita misericórdia agora, né? Se você não trouxe a tua Bíblia, diga misericórdia.
Tem uns tímidos. A propósito, não era para ser tímido não, viu? Vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 12. Depois eu volto aqui. Capítulo 12, verso 2. No capítulo 12, verso 2 de Gênesis, está escrito, nós temos o chamado de Abraão. E você poderia substituir o nome de Abraão agora pelo teu nome. Chamado de Maria. Chamado de Dalila. Chamado de José. De Zé Carlos. O chamado de Daniel. O chamado de Daniela. Você coloca o teu nome aqui. Esse aqui é o teu chamado. Capítulo 12, no versículo 2 diz: farei de ti uma grande nação. A mensagem é para você, Daniela. A mensagem é para você, José. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. E tu serás o quê? Tu serás uma bênção. A tua definição de sucesso só pode funcionar, a tua definição de sucesso só faz sentido se você se decidir ser uma bênção para os outros. No momento que você toma uma decisão, eu quero isso para a minha vida, se você só coloca a você próprio dentro dessa definição, se o beneficiado aqui é você, você e você, eu vou orar para que o teu projeto seja uma desgraça e que você quebre a cara o mais rápido possível. Porque se você procura sucesso sem pensar em ser uma bênção para os outros, você não está buscando a definição de sucesso que Deus quer para você. Vou dar um exemplo bem simples. Essa jovem aqui. Qual é a definição de sucesso dela? É ser o quê? Magra. Ela quer ser o quê? Magra. O sucesso dela tem algum benefício para a humanidade? Não tem benefício nenhum. Mas ela acha que quanto mais magra, tanto é que, se não me engano, essa modelo morreu, quanto mais magra, ela achava que mais sucesso ela tinha. Então, para evitar tais erros, porque qualquer um está, você olha para o caso dela e acha, ah não, mas isso é uma doença, mas eu e você podemos passar pela mesma situação. De termos uma ideia de um projeto, de uma ideia que, olha, Deus vai abençoar esse projeto e vai dar certo, irmãos, e vai ser uma bênção. Eu vou contar minha própria vida. Porque é o seguinte, a diferença entre uma pessoa bem-sucedida e as outras pessoas não é a falta de força, não é a falta de conhecimento, é a falta de vontade. Se você tiver vontade de encarar o teu projeto e até o final, você vai conseguir. Mas no momento que você não está disposto a ser uma bênção para os outros, esqueça esse teu projeto. Eu fundei uma empresa no Canadá, na época que eu morava em Toronto. Eu fundei essa empresa e, juntamente com esse mesmo amigo, que hoje nós temos a empresa na Alemanha, ele, um russo e um italiano. Fundamos uma empresa na área médica e fomos atrás de investidores para o nosso projeto. Nós tínhamos uma ideia de um produto para tratar aneurisma cerebral. A ideia parecia fabulosa, hein? Muito boa. Montamos um plano de negócio excelente. É engraçado quando você começa a montar um projeto, aí você ora 15 segundos, você faz o seguinte, você se ajoelha, Senhor, abençoa, e corre para o projeto, né? E a gente ora pouco e se dedica mais ao projeto. E eu orei e ainda disse assim, Senhor, abençoa, porque se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ajudar a igreja portuguesa de Toronto, a gente vai fazer uma reforma no prédio, eu vou botar aqui dinheiro, porque eu vou ser milionário, mas eu vou ajudar essa igreja. Há pessoas tão pobres nesse mundo, tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Então, não coloque dinheiro como a coisa principal no teu projeto. Coloque ser uma bênção para os outros. Quando nós começamos o nosso projeto em Toronto, nós começamos a visitar os investidores, falando com milionários. Primeiro nós estávamos pedindo 10 milhões de dólares para montar a empresa e montar todo o projeto. Aí de 10 milhões nós reduzimos para 6 milhões. De 6 milhões nós reduzimos para 3 milhões. De 3 milhões passamos para 1 milhão. Para 150 mil e ninguém dava o dinheiro. Chegou o momento que eu e meu amigo, nós andávamos com um plano de negócio, nós não podíamos observar um carro
bonito passando na frente que a gente queria colocar pela janela, com o desejo de que alguém lesse o plano e nos ajudasse. O desespero era geral, nós não tínhamos mais dinheiro para nada. Eu passei 1 ano morando na casa de um irmão na igreja de favores, porque eu não tinha mais dinheiro para pagar o meu aluguel. Aquele que imaginava que ia ficar rico ficou pobre completamente. Eu ia fazer as minhas entrevistas de trabalho, eu mandava o meu currículo para todo local, chegava para fazer a entrevista de trabalho. Eu cheguei numa entrevista uma vez, irmãos, eu era o único candidato. Eu entrei na entrevista e o homem disse, só tem você. E eu perdi para mim mesmo. Eu não fui aprovado para trabalhar naquela empresa. Então, era uma coisa assim, impressionante. Como é que eu consegui ficar 1 ano desempregado, com todos os títulos, com tudo, correndo atrás e não consegui emprego de nada? Eu fui trabalhar de pedreiro, só aguentei 1 dia. Fiquei todo quebrado e não consegui mais nem andar no outro dia. Eu não conseguia mais emprego de nada. A minha autoestima estava lá embaixo. Quando Deus quer usar uma pessoa, Ele primeiro quebra essa pessoa todinha e depois faz de novo. Eu precisava passar por aquilo para aprender a viver pela fé, para saber que Deus não desampara os seus filhos. Foi a melhor época da minha vida. Ter ficado pobre, mas nunca me faltou nada. Vivi na casa, os irmãos da igreja de Toronto, a igreja portuguesa de Toronto, e isso me fez ter um respeito muito grande e um amor muito grande pelos portugueses. De ver que aquela igreja me ajudou tanto, me acolheu e não me deixou faltar nada. Morei na casa de um irmão, era um irmão brasileiro, morei na casa deles, o Zezé e a Enilda, morei 1 ano lá. Nunca me faltou nada. E foi a época que eu mais trabalhei para Jesus. A mensagem de Deus para mim era a seguinte, Rivelino, e a mensagem para você, Daniela, é a mensagem para o Daniel, é a mensagem para o Zé Carlos, é a mensagem para o João, para o Francisco, para o José aqui. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus precisa do teu coração. Quando você se dispor, Deus vai fazer de você uma história de sucesso. Naquela época, eu vi a mão de Deus atuando na minha vida. Eu nunca imaginei que Deus pudesse usar uma pessoa tanto quando você não tinha nada. Era isso que eu precisava, perder tudo que eu tinha, para entender que quando você não tem nada e você só tem Deus para confiar, é que você entende que era só Deus que você precisava o tempo todo. Você não precisava mais de nada, só precisava de Deus. Eu precisei passar por isso. E eu quero dizer para vocês que a tua história de sucesso só vai ser contada no dia que você colocar o desejo e o desafio de ser uma bênção para os outros. Quando você fizer isso, Deus vai te usar. E a tua história vai ser muito bonita. O livro de Atos dos Apóstolos não está encerrado. Você pode pegar o último capítulo de Atos. Você pode conferir na tua Bíblia. Qualquer outro livro da Bíblia tem um encerramento. O livro de Atos não está concluído. Porque falta a tua história ali. Falta a minha história ainda. As nossas histórias serão contadas ali. E eu quero que você entenda, jovem dessa igreja, você foi chamado para montar e escrever uma história de sucesso tremenda. Eu passei por uma situação em Toronto que eu vi a mão de Deus atuando e eu percebi que tudo aquilo que eu passei, a empresa não funcionar, termos perdido tudo, foi a vontade de Deus para que eu crescesse espiritualmente. Quando tudo estava resolvido, eu cheguei para Deus e orei. E eu disse, Senhor, eu agora entendi porque eu precisava passar por toda essa tribulação. Obrigado por tudo. Eu aprendi a lição. Agora eu preciso de um emprego. Tá bom, já. E eu estava na frente do computador, lendo vários artigos que eu estava preparando uma série de estudos bíblicos para a igreja portuguesa de Toronto naquela época. Eu lembro muito bem, irmãos, que eu desliguei eu desliguei todas as janelas do meu computador, todos os textos que eu estava lendo, eu desliguei todos. Eu fui para o quarto e orei a Deus. E eu disse, Senhor, me ajude. Eu sei que o Senhor está operando milagres na minha vida. Mas eu quero que o Senhor agora
me fale realmente que o Senhor não vai me deixar sozinho. E eu peguei essa Bíblia, coloquei em cima da cama, me ajoelhei e disse: Senhor, geralmente quando a gente quer ouvir a tua mensagem, a gente pede a Deus, a gente ora. Você já fez isso? Você ora, fecha os olhos, abre a Bíblia, coloca o dedo assim e lê o verso. Quem já fez isso aqui? Todo mundo faz isso, né? Você ora: Senhor, eu quero uma mensagem de encorajamento, eu quero uma mensagem que o Senhor não vai me deixar só, Senhor. Aí, o ruim é se a pessoa abrir entre o Velho e o Novo Testamento, né? Aí põe lá o dedo, aí o Senhor não tinha mensagem nenhuma para você, né? Mas naquele dia eu decidi não fazer isso. Porque se eu fizesse, eu sabia que tinha sido eu que havia aberto a Bíblia. Então eu coloquei a Bíblia em cima da mesa, ou em cima da cama, me ajoelhei, orei e disse: Senhor, eu quero que o Senhor abra a Bíblia para mim. Olha a arrogância aí, né? Agora o Senhor vai abrir, porque aí eu tenho certeza que foi o Senhor que mandou essa mensagem para mim. Me ajoelhei, orei, botei a Bíblia lá. Irmãos, quando eu abro os olhos, a Bíblia estava bem fechadinha, do mesmo jeito que eu tinha deixado. Não tinha acontecido nada. Então eu orei novamente, me levantei e disse: Senhor, de repente o Senhor não quer abrir na minha frente. Então eu vou descer, vou beber um copo com água. Beber um copo de água. Quando eu voltar, eu quero a Bíblia aberta, Senhor. Eu quero agora ter a certeza que acabou esse meu sofrimento. Irmão, você acredita? O desespero era tão grande que eu abri a janela para poder facilitar o anjo entrar. Eu disse: não, de repente o anjo está com dificuldade de entrar aqui. Eu vou abrir a janela. Desci, bebi a água e eu voltei. Eu te garanto, eu voltei assim. Eu vou até fazer aqui o exemplo. Eu voltei subindo as escadas assim, ó. Isso o medo de que o anjo ainda estivesse procurando o texto, né? Já que a minha Bíblia tem uns comentários atrás, de repente ele não estava acostumado. E quando eu entro no quarto e olho, a Bíblia estava... Naquele momento eu acordei. Eu disse: isso é bobagem. Eu estou assim, exigindo de Deus, né? Eu aprendi algo, sabe? O meu Deus. Sempre que alguém no Antigo Testamento vivia algo com Deus, algo muito forte, ele dava um nome para Deus, com base naquele acontecimento. Quando Abraão levou o filho Isaque para sacrificar, e Deus o salvou e disse: não é para sacrificar Isaque. Isaque havia perguntado a Abraão: papai, cadê o cordeiro? O que foi que Abraão respondeu para Isaque? O Senhor, como é que diz em hebraico? Jeová Jireh. E esse era um nome que Abraão deu para Deus. Jeová Jireh. E eu criei um novo nome para Deus. Eu criei um novo nome para Deus. O meu Deus se chama Deus de surpresas. Sabe como é que diz em hebraico? Entrei em contato com um amigo lá no Brasil, o Werber, um amigo que estuda hebraico e tal. Eu disse: Werber, como é que diz Deus de surpresas? E ele me mandou Elohim Havlah. É o novo nome de Deus, na minha opinião. Irmãos, eu saio do quarto, entro na sala onde eu estava com o computador. Quando eu entro na sala, o computador estava aberto e tinha uma janela, um texto escrito ali. Eu disse: espera aí, eu desliguei tudo. O que esse texto está fazendo aqui? Quando eu olho, estava escrito: quando você está no fundo do poço, Deus tem um plano para você lá em cima. E Deus não mostrou um verso na Bíblia para mim, não. Ele mandou um sermão inteiro, dizendo o que é que Ele queria fazer na minha vida e o que Ele quer fazer na tua vida. Quando você se sente lá embaixo, fique sabendo que Deus quer te usar com todo o poder. E a tua história tem tudo para ser uma história de sucesso. Você quer viver uma história de sucesso? Você gostaria de viver uma história de sucesso? Gostaria mesmo assim de dizer: eu quero uma história para arrebentar. Não quero uma história pequena, não. Quero uma história grande. Então você vai fazer algo que você não fez ainda. Vamos começar, talvez, entregando o nosso coração completamente a Deus. Posso convidá-los a fazer essa entrega agora? Em que você vai orar para Deus e vai dizer assim: Senhor, toma meu coração completamente. E eu quero ser o personagem da próxima história de sucesso que Deus vai escrever nessa cidade aqui. Você gostaria de fazer isso? Ou não quer? Se não quiser, não tem problema. Pode continuar como está. Ou você quer fazer isso? Então vamos fazer uma oração? Do jeito que vocês estão, podem sentar. Podem ficar sentados. Mas eu vou começar a oração. E eu quero que você coloque o teu desejo
de ser uma história de sucesso nas mãos de Deus. Santo Deus, Tu que és, na minha opinião, um Deus de surpresas. Eu queria que o Senhor abençoasse a cada pessoa que está aqui presente e que no fundo do coração, especialmente esses jovens, que têm o desejo de escrever uma história de sucesso, de viver uma grande aventura contigo, uma história de amor real e poderosa. Que o Senhor, nesse momento, abençoe a cada pessoa que está aqui ou que está acompanhando pela internet. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. Que o Senhor possa derramar sobre cada um a Tua poderosa, ó Pai, bênção, para que saiam daqui com a certeza que foram chamados para serem vitoriosos, porque a Tua palavra declara, em Ti somos muito mais que vitoriosos. Muito obrigado por tudo. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. E faz em nós, ó Pai, executa em nós o Teu plano, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Vamos concluir com o nosso hino-tema, Sal da Terra, 486. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém. Possamos todos guardar 1 ou 2 minutos para uma oração silenciosa e depois iremos terminar então o nosso programa com
uma oração pelo nosso irmão Ruben Ferreira. Querido e amoroso Pai, nós te agradecemos nesta noite a possibilidade e a oportunidade de nos deste estarmos aqui para ouvir uma mensagem da tua parte. Obrigado porque, como teus filhos, nós temos um privilégio que nem todas as vezes temos consciência desse privilégio e dessa honra. Obrigado porque tu nos queres a cada um dos teus filhos como cabeça e não por cauda. E obrigado porque tu tens uma história de sucesso, uma história de êxito gravada e planeada para cada um de nós. Que nesta noite nós possamos sentir a verdadeira vontade de despejar todo o nosso eu e todos os nossos planos pessoais e todo o nosso egocentrismo e possamos decidir colocar-te em primeiro lugar na nossa vida. Obrigado porque estamos nos últimos tempos e nos últimos dias da história desta terra. E nós temos um papel importante e essencial na pregação do Evangelho. Obrigado por teres utilizado a cada um de nós nessa tarefa. Mas obrigado porque no futuro nos vais utilizar ainda muito mais. Que neste dia de sábado nós possamos reservar inteiramente para ti, para ouvir de ti, e que amanhã possamos estar aqui de novo, com o coração aberto para te escutar. Em nome de Jesus. Amém.